enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, o texto sagrado que ora acabamos de ler nesta noite, ele nos apresenta o primeiro milagre que foi operado por Jesus em uma festa de casamento na pequena aldeia de Caná da Galileia, onde na ocasião Jesus transforma água em vinho. É bem verdade que todos nós sabemos que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles escrevem acerca do ministério e dos milagres que foram operados por Jesus. Porém, este milagre, o primeiro milagre, a transformação de água em vinho em Caná da Galileia, nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas, eles registram esse acontecimento, mas exclusivamente João ele traz o relato do primeiro milagre operado por Jesus. E por quê? Só João ele apresenta o primeiro milagre que Jesus operou, porque cada um dos evangelistas eles apresentam uma característica peculiar de Jesus. Mateus ele apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, Lucas apresenta Jesus como filho do homem ou homem perfeito, e João apresenta Jesus como filho de Deus, como verbo, como divino, como Messias e o Salvador da humanidade. Eis aqui a razão de nós só encontrar no Evangelho de João Jesus por diversas vezes se utilizar a expressão dizendo eu sou, e expressão essa que só poderia ser utilizada pelo próprio Deus acerca de si mesmo. Mas Jesus no Evangelho de João, por inúmeras vezes ele se apresenta dizendo eu sou. Em João capítulo 4, versículo 26, a Bíblia diz que quando Jesus está dialogando com a mulher samaritana no poço de Jacó, ele diz para ela: mulher, eu sou o que fala contigo. Em João capítulo 6, versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Em João capítulo 6, versículo 51, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 8, versículo 18, Jesus disse: eu sou o que testifica de mim mesmo. Em João capítulo de número 11, versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor ele dará a sua vida pelas ovelhas. Em
mas era apresentar o Jesus que opera muitos milagres, porque muitas das vezes a gente volta a nossa atenção apenas para o milagre e esquece de voltar a nossa atenção para aquele que tem o poder de fazer o milagre acontecer na minha e na sua vida. E é tão verdade que João não se preocupa de apresentar os muitos milagres de Jesus, porque nos 21 capítulos do seu Evangelho, João ele apresenta apenas 7 milagres, dentre muitos que Jesus operou. O primeiro foi esse, no capítulo 2, a transformação de água em vinho em Caná da Galileia, em uma festa de casamento. O segundo milagre está no capítulo 4, Jesus cura o filho do oficial do rei, que estava enfermo. O terceiro milagre está no capítulo 5, Jesus cura o paralítico que estava há 38 anos à beira de um tanque. O quarto e o quinto milagre está no capítulo 6, Jesus multiplica pães e peixes e anda sobre as águas. O sexto milagre está no capítulo 9, Jesus cura o cego de nascença. E o sétimo milagre está no capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro ao quarto dia. Porém, no seu capítulo de número 20, versículo 30 e 31, João escreve desta maneira: Jesus, pois, operou muitos outros milagres na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e assim crendo, vocês tenham vida no seu nome. A preocupação de João era apresentar Jesus como aquele que dá vida e vida em abundância. Louvado seja o nome. Essa era a preocupação de João, apresentar Jesus como o Filho de Deus e como Salvador de toda a humanidade. Louvado seja o Deus. E o capítulo 2, que nós fizemos a leitura nesta noite, no versículo 1, ele se dá início desta forma: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. O terceiro dia mencionado por João, ele faz referência ao encontro de Jesus com um homem por nome de Natanael. A Bíblia diz que quando Jesus ele é batizado pelo seu primo por nome de João Batista, no dia seguinte do seu batismo, Jesus passa outra vez por João, e nesta ocasião João está sozinho, está na companhia de 2 discípulos. A Bíblia diz que quando Jesus se aproxima de João, João aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que os 2 discípulos de João Batista deixam de seguir e passa agora a seguir aquele que é maior e que batiza do Espírito Santo e do fogo, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que Jesus agora, ele sente desejo de sair da Judeia e vai para a Galileia. E quando ele chega na Galileia, ele encontra um homem por nome de Filipe, e este era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Jesus diz para Filipe: Filipe, segue. E Filipe passa a seguir Jesus. Mas a alegria do coração de Filipe foi tão grande, ao receber o chamado do próprio Cristo para lhe seguir, que ele quis compartilhar do chamado com seu amigo por nome de Natanael. A Bíblia diz que Filipe procura Natanael, e quando ele o encontra, ele diz assim: Natanael, nós encontramos aquele de que Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael olha para Filipe e pergunta para ele: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe, sabiamente, não vai contra-argumentar com Natanael, mas tão somente eles vêm e vê. Se você não acredita que pode vir alguma coisa dos evangelhos, se você não acredita que pode vir alguma coisa boa do meio dos vales, se você não acredita que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, venha você mesmo e veja os seus próprios olhos. Aleluia! A Bíblia diz que Natanael, irmãos, como um bom judeu, ele vai averiguar a informação trazida por Filipe acerca do Messias. Quando ele se aproxima de Jesus, Jesus olha para Natanael e diz: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eis aqui um verdadeiro israelita sem mistura e sem falsidade. Natanael fica admirado, olha para Jesus e pergunta para ele: de onde tu me conheces? E Jesus responde dizendo: Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu vi tu estando
dizer para Natanael: Natanael, eu conheço o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Eu sei quem tu era, sei quem tu é e sei quem tu será, porque eu te conheço do profundo, do oculto e do escondido, Natanael. E antes que Filipe te chamasse, eu vi tu estando debaixo da figueira. Quando Natanael escuta aquilo da parte de Jesus, eles vão dizer: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus: mas Natanael, só porque eu te disse que de mim debaixo da figueira você creu, daqui para frente, coisas maiores do que essa você verá. E o que? A partir de hoje, Natanael, tu vai ver, é o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, porque essa é a visão para quem segue a Jesus, é o céu aberto. E nesta noite, se você segue a Jesus, o céu, ele está aberto, a sala do trono, a habitação do Todo-Poderoso, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus projetos. O céu nesta noite está aberto sobre este lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Coisa boa, irmãos, é enxergar o céu pelo lado de dentro. Tem crente que só está enxergando o céu pelo lado de fora, mas quem segue a Jesus, ele dá a permissão de enxergar o céu pelo lado de dentro. Louvado seja o nome de Jesus. E Natanael passa a seguir Jesus também, porque se não seguisse Jesus, depois de uma revelação dessa, não estava na carne, não estava no osso, como pode hoje o mundo. Porque Jesus aqui, irmãos, ele faz uma revelação de uma intimidade que só Natanael e a sua mãe sabiam. A Bíblia diz que naquela noite que o rei Herodes decretou a morte de todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo, na cidade de Belém. José e Maria pegam Jesus como criança e fogem para o Egito para preservá-lo do extermínio de morte que foi decretado por Herodes. Porém, a história diz que a mãe de Natanael, não tendo a mesma oportunidade de fugir para o Egito, ela esconde Natanael debaixo de uma figueira, cobre ele com as folhagens da figueira para preservar do extermínio de morte que foi decretado por Herodes. Quando Jesus disse para Natanael: antes que Filipe te chamasse, eu vi tu estando debaixo da figueira, Jesus estava dizendo mais ou menos: olha, Natanael, há mais de 30 anos atrás, quando Herodes decretou a morte de todas as crianças, a tua mãe te colocou debaixo do figueiro, te cobriu com as folhas da figueira para te preservar da morte. Isso há mais de 30 anos, eu era bem pequenininho, eu também, mas há mais de 30 anos atrás, eu já tinha te separado, já tinha te escolhido para ser o meu discípulo e fazer a minha obra comigo sobre a face da terra. Sabe por que eu e você está aqui? Não foi porque nós escolhemos a Ele. Em primeiro lugar, foi Ele quem nos escolheu, nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Natanael agora passa a seguir Jesus, e ao terceiro dia após esse encontro de Jesus com Natanael, a Bíblia diz que é celebrada uma festa de casamento em Caná da Galileia. A Bíblia diz que Maria, a mãe de Jesus, já estava na festa, e Jesus e os seus discípulos também, eles foram convidados. O primeiro princípio aqui é: se você quiser ver milagre, se você quiser ver transformação, se você quiser vivenciar o sobrenatural da parte de Deus sobre a sua vida, aprenda a convidar Jesus para estar presente na sua vida em todos os momentos, independente das circunstâncias. Sabe qual é o nosso grande problema? É porque muitas das vezes só se lembra de convidar Jesus na hora da prova, na hora do aperto, na hora da dificuldade. Mas Jesus, ele deseja estar comigo e contigo todos os dias, independente das circunstâncias, até porque ele já nos fez uma promessa dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se nós desejássemos estar na presença de Jesus, na mesma intensidade que ele deseja estar na nossa presença, o culto é diferente. A gente sai diferente, irmãos. Quando a gente vem para prestar um culto racional e oferecer o nosso melhor para ele, estando na presença dele, com certeza o culto não é apenas mais um culto, irmãos. O culto, ele é diferente. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Jesus só foi para a festa porque ele foi convidado. Jesus não empurra a porta, nem força a porta, e não entra sem ser convidado.
Quer ver alguma coisa acontecer? Chame Jesus. Abra a porta para ele entrar. Porque a partir do momento que ele entrar, a transformação em sobrenatural vai acontecer. Aleluia! Jesus vai para a festa. A festa de casamento. Uma festa de casamento no contexto judaico na época de Jesus durava 7 dias. Era uma festa regada a muita comida e a muito suco de uva, porque o povo de Deus come muito. E coisa boa é comermos. Até a Bíblia diz, porque tu gasta o teu dinheiro com aquilo que não é pão. Tem tanta gente gastando dinheiro com besteira, mas coisa boa que a gente leva daqui, irmãos, é comida, irmãos. Festa de crente é bom que quando termina a gente estava no culto bom, de ação de graça na casa do irmão lá no bairro onde a gente mora, e quando terminou o culto, foi pastel, foi coxinha, foi bolo e Coca-Cola para todo mundo, irmãos. Festa de crente é assim, termina com comida, com glória a Deus, aleluia, irmãos. É tão gratificante servir a Jesus, porque não precisa de bebida, de droga para se alegrar. Quem alegra a noiva do Cordeiro é o Espírito Santo de Deus, que está no céu da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! E o carro-chefe da festa, do casamento, era o suco de uva, era o vinho, que representava a alegria da festa. Mas, por incrível que pareça, a festa que Jesus é convidado e que ele está presente, aquilo que representava a alegria, que era o vinho, faltou logo na festa que Jesus é convidado. A festa que Jesus é convidado está presente, acabou o que representava a alegria. Mas por que faltou o vinho? Se Jesus foi convidado e estava presente, é porque a presença de Jesus não é garantia de ausência de problema. Tem muita gente que pensa porque convidou Jesus e Jesus está presente na sua vida, não vai lhe faltar mais nada, não vai passar mais por prova, por luta. Isso é conversa. Com Jesus, aí é que o negócio é estreito. Mas coisa boa é que mesmo no estreito, na dificuldade, na prova, quando a gente tem Jesus, se for preciso, ele transforma até água e vinho para o nome dele ser glorificado. Aleluia! Não pode faltar Jesus na nossa vida. Ele mesmo disse em João capítulo 15, versículo 5, porque sem mim nada podeis fazer. Eu e você é totalmente, de uma forma absoluta, dependente de Jesus para todas as coisas. Aleluia! Aí falta o vinho na festa. E o que eu acho lindo, irmãos, é que quando faltou o vinho, quem percebeu a falta de vinho não foram os empregados da festa, não foram os discípulos, não foram os noivos. Quem percebeu a falta de vinho foi Maria, a mãe de Jesus. Maria era uma mulher de uma percepção espiritual extraordinária, porque geralmente quem está numa festa está distraído, está aproveitando a ocasião. Maria estava na festa, porém estava ligada em tudo que estava acontecendo em sua volta. E quando Maria percebe a falta de vinho, Maria também sabia o que representava a falta de vinho numa festa de casamento. A falta de vinho ela representava a maior vergonha pública que alguém poderia passar em toda a sua vida e em toda a sua história. Era a maior vergonha, o maior vexame e o maior constrangimento de toda a sua vida, a falta de vinho em uma festa de casamento. E Maria, sabendo que representava a falta de vinho, ela toma uma atitude seu dia que ajuda esses noivos para que eles não passem essa vergonha e esse vexame em sua festa de casamento. E qual é a atitude que Maria toma? A Bíblia diz que Maria, ela vai até a presença daquele que é, daquele que pode, daquele que faz todas as coisas. Maria, ela vai até a presença de Jesus. Sabe o que eu aprendo com Maria? Em primeiro lugar, que ela não opera milagre, porque se ela operasse, não ia operar Jesus. Ela foi até aquele que pode fazer. Se ela quisesse não incomodar o seu filho, mas ela vai até aquele que pode, que é, que faz todas as coisas, porque ele até tem todo o poder do céu, da terra e debaixo da terra. Todas as coisas foram feitas por ele, se ele nada do que foi feito, se fez. Só quem faz milagre é Jesus e ponto final. Aleluia! Aleluia! Ela vai até a pessoa certa. Sabe por que muitas das vezes as coisas não acontecem na minha na sua vida? Porque quando está faltando alguma coisa, a gente recorre ao parente, ao aderente, ao irmão da direita, da esquerda, ao amigo, e se esquece que o véu já foi rasgado de alto a baixo e que agora você tem acesso 24 horas à presença do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Você tem acesso ao dono do universo. É porque muitas das vezes a gente deixa Jesus como último recurso. Aí só
se frustrar batendo em porta zelada e nada acontece. Mas Maria vai à pessoa certa. E quando ela se aproxima de Jesus, ela diz assim: não tem vinho. Foi só o que ela disse. Outra coisa eu aprendo com Maria, que para eu e você contar Jesus que está faltando na nossa vida, não precisa de muitas palavras nem de arrodeio. Ela é direta e diz: não tem vinho. Porque antes que a palavra chegue à nossa boca, Jesus já sabe o que a gente vai falar. Ele quer ouvir a sinceridade do meio do teu coração. O que está te afligindo nesta noite, o que está te perturbando, o que está tirando o teu sono pela madrugada, Jesus está dizendo: me apresente nesta noite, que eu quero solucionar a tua causa. Eu quero manifestar a minha glória e fazer o milagre acontecer na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Não tem vinho. Jesus olha para ela, não chamou de mãe nem de Maria, chamou de mulher. E nem por isso faltou com respeito, porque chamar de mulher dentro desse contexto aqui é dirigir a palavra de uma forma honrosa e respeitosa. Jesus diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Porque a minha hora é uma, a sua hora é uma e a hora de Jesus é outra. Ele só chega no tempo dele, faz do jeito dele, porque a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita para a minha e para a sua vida. Aleluia! É porque a gente quer condicionar até o tempo que Jesus deve operar e fazer o milagre na nossa vida. Ele tem um tempo específico para operar o milagre na minha e na sua vida. E coisa boa é que Jesus nem adianta nem atrás, ele só chega na hora certa. Ele só chega na hora de fazer o milagre acontecer. Quando ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Com outras palavras, ele está dizendo para a sua mãe que não iria atender o pedido que ela estava fazendo naquele momento. Que não ia atender o pedido de Maria. Quando ele diz que ainda não é chegada a sua hora, ele está dizendo mais ou menos assim para a sua mãe: mãe, eu não estou aqui atendendo o calendário da terra. Eu estou aqui atendendo uma agenda do céu. Eu só posso fazer algo aqui embaixo quando o papai decretar algo lá em cima. Porque nesse momento, como verbo encarnado, eu não recebo ordem de baixo. A ordem que eu recebo, ela vem do alto. Mas deixa eu dizer algo, irmão. Quando o papai decretar algo lá em cima, aqui embaixo, não tem demônio, não tem potestade, não tem principado, não tem inferno, não tem capeta, não tem nada, nem ninguém que impeça eu fazer o milagre e manifestar a minha glória. Mas eu só faço quando chegar a minha hora. Maria, irmãos, poderia ficar indiferente e chateada com Jesus, porque ouviu um não. Porque tem crente, meu pastor, me permita falar nessa noite, que só quer ouvir o sim de Jesus. Mas quando Jesus diz o não que confronta a sua vontade e o seu querer, tem crente que fica bicudo, alumiado, que é assim, ligado a Jesus e sai da igreja. Mas deixa eu dizer algo nesta noite. Para Jesus, tanto faz um sim como não. Porque quando ele diz sim é para o nosso bem, e quando ele diz não é para o nosso bem da mesma forma. Basta eu e você ter sensibilidade espiritual para compreender o não de Jesus como uma bênção para as nossas vidas. Porque é melhor o não de Jesus do que o sim do homem. Porque o sim do homem muitas das vezes vai conduzir você para um precipício, para um abismo. E quando Jesus diz o não para mim e para você, é porque ele está nos resguardando, porque tem algo maior e melhor para fazer na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Maria volta. E agora a Bíblia diz que Maria vai até os empregados. Quando chega lá, diz: vocês estão vendo aquele rapaz ali? Não sei porque era aquele Jesus ali, ó, lá de fora da janela. Né? Então aquele rapaz ali, o nome dele é Jesus. E tem um detalhe: é meu filho, viu? E eu tenho um pedido para fazer a vocês, os empregados. Pô, não, dona Maria, irmã Maria, o que é que a senhora deseja? Qual é o pedido? Não é só um. Você pode dizer. Qual é o pedido que a senhora deseja, dona Maria? Vocês façam tudo que ele vos disser. Tudo que ele mandar vocês fazer, vocês façam. Aí, como eram muitos empregados, sempre tem um mais ousado do que o outro. Aí eu perguntava isso: mas dona Maria, por que tudo? Aí Maria responde: porque com Jesus ou é tudo ou é nada. Ou você obedece ou você não obedece. Ou você faz ou você não faz.
Mas o que não pode é ficar em cima do muro cocheando entre dois pensamentos. Com Jesus, ou você obedece ou obedece. E ponto final. Aleluia. Com Jesus não tem meu tempo. Ou faz ou não faz. Ou obedece ou não obedece. Mas eu nunca vi alguém dizer que obedeceu a Jesus e se arrependeu lá na frente. E tem coisa que Jesus pede para a gente fazer que parece que não tem lógica. Né? Se Jesus mandar você sentar, não vai nem para trocar você cadeira. Se senta, obedeça, porque quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E Maria agora vai para o seu cantinho, e a Bíblia agora entra dentro de uma complexidade maior, porque a Bíblia diz que é Jesus agora que entra em ação. Jesus se levanta do seu lugar, e quando Jesus se levanta, quando Jesus se movimenta, sempre é para fazer algo acontecer. Jesus vai até os empregados da festa, se aproxima deles e diz assim: encham de água essas talhas. A Bíblia diz que estavam ali postas 6 talhas de pedra, que era utilizada para as purificações dos judeus, e em cada uma daquelas talhas cabia de 2 a 3 metretas. Metreta é uma palavrazinha grega que quer dizer medida. Cada metreta ou cada medida daquela cabe em torno de 40 litros de água. Arredondando, 3 metretas de 40 litros por cada talha, era 120 litros de água por talha. E se era 6 talhas, era 720 litros de água. Era muita água. E se você for pesquisar nos comentários bíblicos, alguns historiadores e comentaristas, eles vão dizer que dentro de Caná da Galileia não tinha água. O único reservatório que estava 6 quilômetros em direção a Nazaré. Era 6 para ir e 6 para voltar. Jesus chega para os empregados e diz: enchem de água essas talhas. Aleluia. Com outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: o milagre da transformação quem faz sou eu, mas quem enche as talhas são vocês. Quer ver o milagre? Esteja disposto a colocar a rodinha na cabeça, a sentir o peso do pote, a descer a fonte, encher e trazer até a minha presença, porque o resto quem faz sou eu. Porque tem muita gente querendo que Jesus faça tudo e ele não quer fazer nada. E se você for olhar na Bíblia, quase 100% dos milagres de Jesus, eles tiveram a participação humana. Por incrível que pareça. O cego em Jericó, Bartimeu sentado à beira do caminho. O que é que ele fez? Clamou, não foi? Jesus, filho de Davi, né? Tem misericórdia de mim. Ao ponto de Jesus ouvir o clamor dele, parar e mandar chamar o cego que estava clamando. Se ele tivesse ficado calado, Jesus ia mandar chamar, não ia. Ele ia perder a bênção. Marta e Maria mandou chamar Jesus quando Lázaro estava doente. Jesus veio, atrasou um pouco de propósito, que ele queria fazer um negócio maior, queria que ele morresse para ressuscitar. Mas Jesus foi e ressuscitou depois de 4 dias, porque Jesus ressuscitou Lázaro. Porque Marta e Maria mandou chamar-nos. A mulher com fluxo de sangue, 12 anos padecendo de hemorragia, estava num lugar chamado Arraial dos Imundos, excluída da sociedade da sua época, da família, não tinha direito de entrar no templo para adorar, estava excluída às margens da sociedade. Mas alguém falou de Jesus para ela, e ela diz assim no texto: ouvindo falar de Jesus, saiu dali, rompeu a multidão, tocou na orla das vestes de Jesus. Jesus para, porque sentiu que dele saiu virtude, saiu poder, e ela foi curada. Então você vai ver que sempre tem a participação nossa. Faça a sua parte. Qual é a sua parte? É orar, é buscar, é se humilhar na presença dele, porque o resto ele faz sobre a minha e sobre a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Os empregados poderiam questionar e dizer assim: quem esse homem pensa que é para estar dando ordem na gente? Que Jesus era só um convidado na festa. Qual é o convidado que chega na festa dos outros, dando ordem e mandando em todo mundo? Parece até uma situação constrangedora e vexatória. Mas os empregados prontamente obedecem, eles vão encher, eles enchem as talhas, eles voltam e apresentam diante de Jesus. E quando eles voltam, eles dizem assim: nós enchemos até em cima, está cheia até o gargalo, está cheia pela tampa. Aí Jesus: pronto, está resolvido o mistério.
Ide agora e apresentai ao mestre Sala. Eu creio que foi nesse momento que a mente dos empregados entrou em parafuso. Que negócio é esse? A essa altura da festa, o mestre Sala querendo servir de nosso convidado. Esse homem que a gente nem conhece direito, a gente não ficou mais sendo porque a mãe apresentou agora há pouco ele a nós, manda a gente levar água. Que negócio é esse? Isso vai dar errado. Aí eu creio, como é muitos empregados, sempre tem um mais ousado do que o outro. Será? Está lembrado que a mãe dele disse? É melhor fazer tudo que ele mandar. Porque se a gente andou 12 quilômetros, 6 para ir, 6 para voltar, e trouxe essa cestalha, esses 720 litros de água até aqui, o que custa levar daqui, da sala até a cozinha? Porque tem vezes, irmãos, que a gente tem que fazer as coisas bem direitinho. Aí às vezes acontece um empecilho, a gente se embaraça com algumas coisas. Aí sabe o que acontece? Vai voltar para o final da fila e vai começar do zero tudo de novo. É melhor obedecer do que sacrificar. E o atender melhor do que oferecer gorduras de carneiro. Porque quando a gente sai da vontade dele, vai voltar a estaca zero e começar tudo de novo. Então é melhor obedecer, porque tem esse lugar está bem pertinho, mas por conta de uma desobediência nossa, aí a gente vai passar por uma formatação e vai começar tudo de novo do zero. É melhor obedecer. Eles vão, eles enchem trás, Jesus manda levar e eles obedecem. Mas eu creio que no meio do trajeto, ele levando aqueles 6 dados, como é muitos empregados, eu gosto disso, porque a Bíblia nos dá a oportunidade de conjecturar. Um daqueles empregados provavelmente botou a sua cuia, né, a sua caneca dentro da talha, tirou o bico, sabe, a outra logo aqui no lado, para ver se já aconteceu algum mistério. Glória a Deus. Ele tomou assim, rapaz, não vai dar errado. Mas vamos levar, minha segunda boa, viu? Eles apresentam ao mestre Sala, as 6 dados. Aí eu fico encantado com a Bíblia, porque só na Bíblia a gente encontra isso. Né? A Bíblia é algo indescritível. Não tem palavra para descrever a riqueza, irmãos. A preciosidade que é a palavra de Deus. As escrituras sagradas. A Bíblia diz que quando o mestre Sala coloca o seu recipiente da talha, que tira o líquido, que toma, aí a Bíblia diz que não era mais água e também não era só vinho. Era vinho do bom, da melhor qualidade. Sabe por quê? Jesus é especialista em pegar a matéria-prima que não tem cor, que não tem cheiro, que não tem sabor e transforma em algo da melhor qualidade para nos surpreender sobre a face da terra e o nome dele ser glorificado no céu. Louvado seja o nome de Jesus. Não sei como você chegou aqui nesta noite, mas pode estar assim como água, sem cor, sem cheiro e sem sabor. Mas está aqui presente aquele que dá cor, que dá cheiro, que dá sabor, que dá alegria, a minha e a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Ele dá sentido à nossa vida. Se a tua vida está sem sentido nesta noite, ele está aqui para dar sentido e esperança de um futuro promissor para você. Louvado seja o nome de Jesus. Quando o mestre Sala trouxe para tudo, nunca vi isso na minha vida. Em toda festa de casamento se coloca o primeiro vinho bom, e quando já se tem bebido bem, beber bem aqui, não significa estar embriagado, mas está saciado, porque era suco de uva, não era vinho para adição de álcool, era o suco da uva fermentado, ou não fermentado, vai depender da tradição da época, porque tem muita gente que usa de pretexto. Pega um texto isolado da Bíblia e diz: se Jesus tomou morte, porque eu não posso tomar. Não, mas aqui é diferente, viu? Não vá nessa não, porque isso é cilada do diabo. Aqui era suco de uva. E uvas extraídas das melhores vidas que você possa imaginar. Era coisa boa, irmãos. Aquele suco que a gente toma, né, de garrafado de uva, né? Bota um gelinho dentro na hora da almoço. É tão bom, né? Suco de uva sem adição de álcool. Aí é interessante que o mestre Sala ficou impressionado porque nunca tinha visto um negócio daquele inverter a ordem, guardar o melhor para servir por último. E às vezes Jesus nos surpreende. Passa o processo todo nos provando, mas no final sempre chega algo bom. No começo a prova é linda. Tem hora que dá vontade, meu pastor, deixa eu dar o pau da barraca e fazer carreira. Quem já passou por uma prova daí, sabe? No meio da prova parece que vai torar nem lindo. Fica gemendo, não tem nem palavra, vai orar. Me ajude, né? Não tem nem palavra, irmão, mas no final melhor, irmãos. Tudo dá certo, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Se está ruim agora, não se preocupe não, que quando Jesus chega, tudo muda, melhora e o ambiente é transformado. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E o que eu fico, irmãos, maravilhado,
é que a ciência, ela diz que teoricamente é possível transformar água em vinho. A ciência. E a ciência é tão ousada que ela se utiliza da mesma quantidade de água que Jesus transformou nessa festa de casamento, 720 litros. A ciência diz que para transformar 720 litros de água, pelo menos na teoria, precisa de um reator atômico nuclear para desestruturar os átomos, as moléculas entre próprios nêutrons e elétrons, fazer uma fissão. Depois que a fissão é feita, precisa passar pelo processo de fusão, reestruturar os átomos, as moléculas novamente. E aquelas moléculas só podem se unir, causar uma reação química para ser transformada em vinho, se aquele reator atômico nuclear ele for movido por uma aceleração nuclear de uma energia de aproximadamente 200 bilhões de estrelas do tamanho do Sol. Aí eu lhe pergunto, qual é o homem da Terra que tem esse poder e essa capacidade? Nenhum! Por quê? O homem apresenta a teoria, mas Jeová, ele faz o milagre da prática, porque ele é todo poderoso dos céus e da terra. E Jesus aqui não precisou chamar nenhuma estrela, a estrela era ele mesmo, mandou o céu, mandou levar e o milagre aconteceu. Louvado seja o nome de Jesus. E deixa eu me dizer um negócio: quem faz tudo que Jesus manda não precisa correr atrás do milagre. O milagre vai correr atrás de você e vai me encontrar lá onde você estiver. Jesus não precisou de nenhuma estrela. Que invenção da ciência. Quem é que pode fazer um negócio desse? Milagre é só para Jesus e mais para ninguém. O resto é balela. Só quem faz é ele e mais ninguém. 720 litros d'água. Sem ninguém ver. Ninguém viu o milagre acontecer, mas aconteceu. Porque a gente nem quer ver alguma coisa, né? Com os nossos olhos humanos e naturais. Talvez você chegou aqui nesta noite e talvez já faça algum tempo que você vem pedindo algo a Deus, um milagre que aconteça na sua vida, um desejo que há no seu coração, e você fica se questionando, indagando, mas Senhor, faz tanto tempo que eu peço e não vejo nada acontecer. Sabe o que Jesus disse para você nessa noite? Você não precisa ver nada. O que precisa é você crer. Porque mesmo sem ver, eu estou trabalhando no secreto e no oculto. E talvez o seu milagre já esteja em fase de processamento dentro da talha. Ninguém viu porque o milagre aconteceu dentro da talha. Não precisa você ver. O que eu e você precisa é crer, confiar e acreditar que mesmo sem ver nada, Jesus está trabalhando em prol da minha e da tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aí vem o versículo 11 aqui eu encerro. Jesus, pois, principiou os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Glória. Foi um milagre ou não foi que Jesus fez? Foi ou não foi? Mas que Jesus principiou os seus sinais e não milagres. Por que João se utiliza dessa expressão que Jesus principiou os seus sinais? É João dizendo mais ou menos, olha, isso aqui é só uma pequena demonstração do que ele pode fazer. É só uma pitaquinha de nada. Quem seguir ele vai ver coisa maior, como ele disse para Natanael, é o céu aberto. Ele quer mostrar, é o céu aberto, porque ele tem coisas maiores para fazer na minha e na sua vida. Diz que ele manifestou a sua glória por intermédio desse sinal, e os seus discípulos creram nele. Quem foi que creu? Quem foi que creu? E como era o discípulo sem crer? Chamado por Jesus. Já estava até numa festa com Jesus. Mas ainda não cria que Jesus era Jesus de verdade que fazia milagre. Será que tem crente assim hoje dentro das igrejas? Há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Que não crê que Jesus faz milagre. Que fica em dúvida na sua mente acerca da divindade de Jesus. Acerca se de fato Jesus tem poder para fazer o sobrenatural acontecer. Deixa eu dizer algo aqui, eu encerro. Eu e você, nós que estamos aqui, nós não somos melhores do que esses discípulos. Porque o nosso crer em Jesus às vezes é muito superficial. Às vezes a gente crê de menos. Às vezes a gente crê demais. E para ser sincero, a gente não crê em nada. Para não ser hipócrita, tem hora que a gente fica desacreditado de tudo e de todos. Não crê em nada, não acredita em nada. A gente não é melhor do que eles.
Sabe por que Jesus, no seu primeiro milagre, transformava em vinho sem ninguém ver? Ele poderia ressuscitar um outro, permitir que alguém morresse naquela festa, para ressuscitar e todo mundo ver. Poderia permitir chegar um leproso dentro daquela festa, e ele curar e todo mundo ver. Mas Jesus transformou água em vinho sem ninguém ver. Em primeiro lugar, porque Jesus não gosta de aparecer. Às vezes o homem até gosta, mas Jesus não. Muito milagre que ele fazia, sabe o que ele dizia? Vai embora e não contar a ninguém. Fique em off só entre nós. Porque o milagre na sua vida vai dar testemunho do meu poder na sua vida. Tem coisa que nem precisa você falar, as pessoas vão ver que Jesus fez algo na sua vida, mesmo sem você falar nada. Aleluia! Aleluia! Segunda razão, sabe por que Jesus operou daquela forma, sem chamar a atenção de ninguém? Porque Jesus não gosta de expor o que eu e você está passando. Quem gosta de expor as nossas provas é o inimigo das nossas almas. Para ficar dizendo, tu não é crente, só vive na igreja, porque está passando por tudo isso. Jesus não, quando ele chega é para resolver, é para fazer milagre e mudar o cenário. E sabe por que Jesus transformava em vinho no seu primeiro milagre? Porque esse milagre vinha acompanhado de uma mensagem. E sabe qual é a mensagem de Jesus? É dizendo assim, a minha prioridade é transformar vidas. Eu vim para transformar a humanidade. E essa transformação é de dentro para fora. É do interior. E Jesus, ele é o mesmo que transforma, que muda, que restaura, que limpa, que purifica, que salva o homem e prepara ele para morar no céu. Que nesta noite nós possamos crer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que operou o milagre do passado, ele opera em nossos dias, e eu sou prova disso. E você é prova disso. Você que está aqui nesta noite, você é um milagre de Deus. Só basta você parar e fazer uma retrospectiva rapidamente na sua mente, quem você era e quem você é hoje, aonde você estava e aonde você está hoje. Os caminhos escabrosos que você percorreu e hoje você caminha na luz, na presença do Todo-Poderoso. É gratificante servir a Jesus. Que Deus nos abençoe e aplique esta palavra em vossos corações. Sempre me conjunto eu digo, não sou pregador, sei dizer que Jesus é bom. Não me intitulo pregador, mas sei dizer que Jesus é bom. E também não sou de fazer movimentos, porque eu entendo que o movimento é o da palavra e o do Espírito Santo. É a palavra que aquece a chama no coração do crente. Se a palavra, irmãos, não aquecer a chama no seu coração, não é pregador, não é ninguém, irmãos. É a palavra. E a palavra, quando ela é pregada, ela vai e não volta vazia, irmãos. É o Espírito Santo que se encarrega de fazer a obra no nosso interior, por intermédio da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe, e eu agradeço a oportunidade e ao convite que a mim foi facultado para estar aqui com os irmãos. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, igreja? Palavra abençoada, edificante para a nossa vida nessa noite. Agradecer o presbítero Isaac, juntamente com sua esposa e a família nessa noite. Que Deus continue usando o presbítero como instrumento, canal por onde ele passar. Agradecer a mais um corpo dos levitas nessa noite, Que Deus abençoe toda a igreja, toda a sua família aqui presente, os visitantes. Jardel já estava sentindo sua falta, nunca mais esteve conosco. Mas a honra e glória do Senhor Jesus não é nosso por estar aqui, volte sempre, tá certo? Agradecer pela vida de cada levita, que Deus nos abençoe. E se for da permissão de Deus, nos próximos dias vamos estar juntinho, adorando o nome do Senhor Jesus. Agradecer ao meu companheiro Gentil, que está à frente dos levitas, na direção do Espírito Santo. Que Deus nos dê uma noite abençoada. Nosso pastor vai estar encerrando esse culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém, igreja? Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe o Isaac, que é uma bênção. Deus tem uma palavra revelada no seu coração e trouxe para nós, para a igreja nesta noite. Amém? É o poder da palavra, como o nosso irmão falou. O poder da palavra é que nos transforma, é quem fala conosco. Se a gente não tiver a palavra de Cristo em nós, não sai nada, Mas que Deus continue abençoando. Deixou de Deus, tem também um belo testemunho, Glória a Deus. Ele tem um belo testemunho que na época ele passou, enfrentou, e algumas pessoas talvez
não lembra ou não viram, né? Mas depois a gente vai trazer para ele trazer esse testemunho aí. Viu? Você já pregou aqui, já testemunho? Não. Vai pincelar, né? Mas ele é um testemunho muito forte, esse testemunho do nosso Isaac. Ele trabalha muito com a área de missão, né? Essa área de missão. Está aqui o presbítero que é justamente da coordenação de missão, depois a gente programa e traz ele. Ele passou uma vida na dependência química, né? Muito forte, chegou a andar livre, né, por aí, morava na rua, comia no meio da rua, e é uma situação bem complexa, né? Para a gente ver onde hoje Deus colocou esse homem de Deus. Onde hoje Deus ele fez, está fazendo, vai fazer coisa grande. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando o nosso irmão, presbítero Isaac, a sua esposa, a sua amada, que Deus continue abençoando a sua vida também. Amém? Em nome de Jesus, Deus fortaleça. Irmãos, eu tenho aqui rapidamente um aviso que é sobre o curso ministerial, que é aquele cursozinho do livro que a gente fez as primeiras aulas. Aquele livro é 4 aulas. A maioria dos obreiros se inscreveram. Quem se inscreveu nesse livro? Levanta a mão aí. Se eu não me engano, foram 9 pessoas aqui. 10 que hoje é 10, né? 10. Então, irmãos, tem algumas pessoas que não se inscreveram, alguns obreiros, e você tem a oportunidade, né? Na realidade, a inscrição até sexta-feira. O pastor já falou em cima também, porque ele foi avisado em cima da hora também, mas eu acredito que irá se estender, talvez até segunda-feira. Então, a gente já vai estar escrevendo alguns irmãos. Me procure urgentemente, até hoje, certo? Vai lá no privado, então conversa comigo para a gente passar para o pastor, para essa inscrição ela ser concretizada, certo? É as pessoas que não fizeram a compra do primeiro livro, né? Vocês que fizeram, amém. Vai ser dia 26 de julho, a segunda aula, né? A terceira aula, melhor dizer. Já tivemos 2, será a terceira 20 de julho, e em setembro nós teremos a 4ª aula, fecha o livro, certo? Então, aí quando fechar o livro, agora só quando vir uma nova etapa para os irmãos se inscreverem novamente. Lembrando que esse livro, ele é um critério para ser separado ao diaconato, ao presbitério, ao evangelista, pastor e assim por diante, certo? Então, os irmãos façam, né? Façam para que assim vocês estejam preparados. Na hora que for chamado, né? Está ali dizer, eis-me aqui, e dá tudo certo. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, agradecendo a Deus por tudo, né? Terça-feira, irmãos, estaremos aqui trazendo uma palavra para os irmãos. Irmãos, se esforce, venha, né? Tem sido bênção terça-feira, muita gente tem vindo, tem se despertado, e eu glorifico a Deus, porque Deus, ele fala da forma que ele quer. Ele se manifesta através da sua palavra, como o nosso irmão falou nesta noite. Não é eu, mas sim a palavra de Deus que ela trabalha em nosso coração. Amém? E eu digo uma coisa: se a palavra de Deus ela não nos mudar, não nos transformar ou falar conosco, a gente é porque a gente não está dando ouvido à palavra verdadeira. Amém? Mas que Deus continue abençoando. Quero agradecer a todos, que Deus abençoe já o que está ali. Deus abençoe a cada um dos irmãos que vieram nesta noite, né, com a posição de adorador que somos. Amém? Deus abençoe a coordenação, o Aldo, o Genil, né, que são os dirigentes desse departamento, e Deus tem abençoado. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Presbítero aí para estar orando, estaremos impetrando a paz. Amém. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai santo, nós te agradecemos, Deus Senhor, por tudo, meu Pai amado, meu Pai querido, meu Pai santo, leva nós e Pai para a nossa casa, pela noite de paz e felicidade da tua presença. Continua, Senhor, protegendo a tua igreja, meu Deus amado, meu Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão. Deus abençoe. Quero também agradecer, João, já agradeci lá no grupo, agradecer ao irmão presbítero Zé Hilton, né, o irmão Luiz, o auxiliar Luiz está ali, que sábado nós vivemos ali na casa do nosso irmão João, está ali, né, irmã Vanessa, eles ficaram muito alegres. E teve também na casa do irmão lá, já Adelmo, né? A gente não sabia, mas
como eu disse aí, a gente vai estar na disponibilidade também de ajudar quando for preciso lá para a gente fazer aqui no mutirão, amém? Eu sei que teve alguns irmãos, a maioria me justificaram, né, no privado. Eu não coloquei aqui, alguns justificaram lá no grupo, outros justificaram no privado. A maioria dos obreiros e irmãos estavam trabalhando, certo? E eu até justifiquei para eles, mas vai dar tudo certo, amém? Quando a gente pegar aqui a construção também, a área a gente vai fazer aí os mutirão e Deus ele vai trabalhar de forma poderosa, amém? Quero agradecer a vocês já de antemão também, né? E da outra vez eu teve muitos irmãos que foram e não é diferente. Vocês precisam, né? A cada dia nós precisamos, igual o irmão Fábio. Ele não está hoje não, porque ele acha que ele está trabalhando no barquinho, mas ele, como ele falou, o obreiro ele tem que estar preparado para toda boa obra. Amém, irmãos? E essa toda boa obra inclui a nossa vida também. Eu digo a vocês, né? Não porque o irmão João está aqui, os irmãos, mas essa é uma obra que eu gosto muito de fazer. Por quê? Porque isso aí, irmãos, ele trabalha com muitas coisas, né? Até a união dentro da igreja, isso trabalha. Amém? Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos vivendo em comunhão e oração. Oração, comunhão e união. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre toda a igreja, hoje e para todo sempre. A igreja diz: amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.